Falará agora pelo Amicus Curiae Indigenistas Associados, INA, doutora Camila Gomes de Leon. Excelentíssimos senhores e senhoras ministras, colegas advogados que participam dessa sessão de julgamento, servidores, autoridades presentes, boa tarde. Faço uma saudação especial a todos os povos indígenas que acompanham esse julgamento em todo o país. Represento a INA, Indigenistas Associados, entidade associativa dos servidores da FUNAI. Excelências, o compromisso de proteção dos direitos dos povos originários está centrado no paradigma da alteridade. Está centrado na escolha constitucional de garantir aos povos indígenas, como nos ensina o professor Carlos Marés, o direito de existir e de viver de uma forma diferente da sociedade envolvente. De fato, trata-se de uma escolha e de um compromisso constitucional desafiadores para as estruturas administrativas e jurídicas do nosso país. Isso porque pressupõe o reconhecimento jurídico de dinâmicas sociais e de estruturas firmadas sobre outras bases, outras categorias, outras visões de mundo. É de fato uma questão muito complexa, mas é pertinente recordar que a complexidade não é um critério para aferir a compatibilidade ou a incompatibilidade com o texto constitucional. Inclusive porque não me ocorre nenhuma escolha constitucional mais complexa do que a democracia. E nem por isso nós cogitamos abdicar desse regime em prol de outros que se apresentem como mais objetivos. Ao contrário, a garantia da democracia, da diversidade, da pluralidade constituem a matéria-prima do trabalho cotidiano dessa Suprema Corte, com todas as suas complexidades e todos os seus desafios. É preciso que se diga também que a complexidade dos processos demarcatórios decorre diretamente de uma escolha constitucional. A escolha de superar um paradigma de violência, de assimilação. A escolha de assumir o desafio de respeitar e de assegurar aos povos originários formas de viver diferentes da sociedade hegemônica. A complexidade das demarcações, portanto, não tem nada a ver com falta de critérios. E esse é um aspecto muito importante. Não se trata de negar a complexidade decorrente dessa escolha constitucional, mas sim de construir um desenho institucional e técnico que dê conta dessa complexidade, que possa concretizar esse compromisso constitucional com a alteridade. Excelências, esse desenho institucional já existe, e é precisamente nesse espaço que está inserido o trabalho dos profissionais que eu represento nessa tribuna. A partir da perspectiva daqueles que executam a política indigenista diuturnamente, é importante dizer, permissa máxima vênia, que as críticas sobre a suposta ausência de bases técnicas e suposta falta de objetividade não condizem com a realidade dos processos demarcatórios. Na perspectiva da INA, é preciso enfatizar, dizer e repetir. O procedimento de demarcação das terras indígenas possui bases técnicas sólidas e envolve a mediação de outros saberes além do jurídico. Faz parte desse processo o levantamento de uma série de documentos e a realização de uma série de estudos, como histórico de expulsões, massacres, confinamentos, remoções e outras modalidades de violência fundiária. Envolve a realização de estudos sobre o impacto das diferentes formas de violência física, epidemiológica, fundiária e socioambiental sobre esses povos, sobre a sua organização, sobre as suas dinâmicas sociais e cosmológicas, as suas dinâmicas etnoambientais e econômicas, as suas dinâmicas de circulação pelas terras. O saber antropológico, por sua vez, constitui o conhecimento técnico hábil a fazer a mediação entre diferentes visões de mundo e, assim, conhecer e compreender de que forma os critérios constitucionais de habitação permanente, reprodução física e cultural, escopo econômico e ambiental ganham concretude para cada povo indígena, a partir dos seus usos, costumes e tradições. Esse desenho institucional permite que nós nos mantenhamos fiéis à Constituição. E a tese do marco temporal caminha numa direção diametralmente oposta. Ela pretende substituir todos os critérios técnicos, as investigações etnográficas, as perícias antropológicas, historiográficas, por um único critério. Um critério arbitrário, um critério fictício, que não faz o menor sentido dentro da perspectiva dos diferentes povos indígenas. E a INA tratou de fazer, a partir de estudos de caso, demonstrar isso nas suas razões de méritos como amigos. Excelências, por todas essas razões, a INA sustenta que a tese do marco temporal subverte o paradigma da alteridade e, portanto, subverte o compromisso da Constituição com a proteção dos direitos dos povos indígenas. Quando nós analisamos as consequências da aplicação da tese do marco temporal a partir do parecer 001 da AGU,
amplamente noticiadas nesses autos, fica evidente a incompatibilidade com a Constituição. Isso porque, ao invés de oferecer proteção, essa tese legou aos povos indígenas graves distorções na execução da política indigenista, paralisia de procedimentos em curso, revisionismo e anulação de procedimentos demarcatórios já finalizados e um vertiginoso aumento da violência fundiária contra esses povos. Para concluir, excelências, o que a gente observa é que o incômodo que os defensores da tese do marco temporal demonstram em relação aos processos de reconhecimento e demarcação das terras indígenas revela, em última análise, é uma insatisfação com a escolha consagrada no texto constitucional. Ao fim e ao cabo, a tese do marco temporal não passa de uma nova roupagem para uma velha estratégia de assimilação e desconsideração dos povos indígenas, uma estratégia que a Constituição Federal de 88 escolheu expressamente superar. Agradecendo a atenção dispensada, a inapugna seja provido o recurso extraordinário com a fixação de uma tese compatível com a integridade dos direitos originários dos povos indígenas e com a escolha constitucional. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Camila Gomes de Lima.